Seja bem-vindo à Taverna Thaler, o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. Como posso ajudá-lo? Oi, eu sou um viajante da cidade ao lado. Estou à procura de alguém com quem possa conversar sobre DevOps. Estão espalhando pela vizinhança o boato de que DevOps é uma nova profissão. E eu desconfiei que essa história estava mal contada. Me disseram que na Taverna Thaler eu encontraria alguém para me aprofundar no assunto. Com quem posso conversar? Então, deixe-me apresentar o Sr. Andros Nogueira. Siga-me. O Andros é aquele que está ali, ao lado do bar. Chegue, sem fazer muito alarde. Ei, Andros, aqui! Preciso falar com você. Tenho recebido muitas informações desencontradas sobre o que é DevOps. Você poderia me explicar como esse termo surgiu? Então, para começar com a história de DevOps, o DevOps ele começou com o pessoal do Silicon Valley. Eles começaram a fazer alguns encontros que queriam fomentar mais que as pessoas de desenvolvimento e de operações interagissem mais. E aí isso começou dentro de algumas empresas que fizeram meetup. É alguma especial assim? Cara, não. Eles já partiram para um meetup. E aí algumas empresas pequenas começaram a participar desse meetup e aí esse meetup cresceu muito rapidamente. Legal. E aí isso virou um termo cunhado para essa cultura de integrar o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operações. Por isso até que é DevOps com D maiúsculo e o O do Ops maiúsculo. Porque é realmente o nome das duas áreas. Isso, é o nome das duas áreas juntas. Se a gente fosse resumir num tweet, assim, como seria? DevOps é a cultura de integração entre desenvolvedores e infraestrutura. A gente não usa muito o termo operação aqui no Brasil. Depois desse termo ficar cunhado como uma cultura de integração, ele passou a ser adotado por algumas grandes publicantes dos Estados Unidos. E aí o pessoal começou, inclusive, a colocar as regras do DevOps, né? Como adotar DevOps na sua empresa e coisas desse tipo. Quando você coloca um profissional DevOps, quando você fala essa frase, é tão fora de sentido quanto você dizer um profissional Scrum. Eu quero contratar um profissional Scrum. Você pode contratar um profissional com experiência em Scrum, mas não existe a profissão Scrum. Assim como não existe o profissional Lean. Então a coisa é mais nesse sentido. Assim, eu só vejo esse movimento aqui no Brasil. É algo muito endêmico nosso, de adotar uma palavra de fora. Não entender a origem dela. Não entender a origem dela. E não faz o menor sentido. Eu acho até que se você conversar com alguém de fora e falar que está contratando um profissional DevOps, vai gerar um certo desconforto no cara ali. A gente pode fazer uma analogia DevOps e Ágil? A gente pode sim. DevOps está dentro de Ágil. A ideia de DevOps, inclusive, é fomentar a agilidade entre essas duas áreas. A história para ter surgido o evento e tudo mais é justamente porque você tinha essa dificuldade de entrar com ágil dentro da área de operações, dentro do pessoal que mexe com infraestrutura, e isso acaba sendo um gargalo. Então você tinha o pessoal de dev gerando entregas incrementais, diárias e tudo mais, e o pessoal de infra que é mais preocupado com a parte de segurança, é mais preocupado com... Na verdade não mudar, mas ter um controle das alterações que são feitas, para poder fazer rollback, para ter segurança na questão de, eu coloquei uma coisa em produção e se ela der errado. Esses caras eram mais resistentes a fazer essas mudanças com tanta constância. Então a ideia era trazer esses caras para as tecnologias atuais, que a gente prega muito no nosso blog, de Ansible, de Juju, que são tecnologias que empoderam o pessoal de infraestrutura a ser ágil. Legal. Tanto é que uma das primeiras premissas de DevOps é automatizar tudo que seja relacionado à criação de infraestrutura e operações, para que você tenha essa segurança e esses rollbacks sem precisar ficar segurando o passo da tua inovação, o passo das tuas entregas.
Na tua visão, o DevOps ele é mais metodologia ou ele é mais cultura? Ele é cultura. Cultura. É cultura. Existe muita gente pregando metodologias para se alcançar uma cultura DevOps. Assim, mas não existe, por exemplo, o Scrum. O Scrum é uma metodologia para se alcançar uma cultura ágil. Não. Ainda não existe isso. Até porque é uma coisa muito recente. Aquilo que estava no post lá, aqueles 4 passos, poderia ser uma metodologia? Não. Ele está descrevendo ali o que é um bom profissional de Ops. Até no comentário eu falei, cara, é um excelente curso de operações, de infraestrutura. Mas falta totalmente a parte de dev ali. Então não dá nem para falar que está te preparando para isso. É só Ops, né? É só Ops. E ali ainda falta toda a parte ágil de Ops, o que é mais preocupante. Então deturpou 100% o conceito da coisa. Nossa. Ele não tem nada ali, por exemplo, de versionamento e provisionamento de ambiente. Até um dos outros comentários que existe ali naquele blog, o cara fala, se você colocar provisionamento vira um curso perfeito. Provisionamento é o que te permitiria ser mais ágil. Então, no final ali do teu comentário, o DevOps como uma profissão seria contraproducente e errado. De que forma ele seria contraproducente? Porque a gente começa a trazer uma cultura errada para o Brasil. E ao invés de espalhar que isso é uma cultura que deve ser adotada, que é algo que empodera o ágil, que é a ideia original, a gente passa a fazer 100% oposto disso. Então, ao invés de eu integrar 2 áreas, eu contrato um cara isolado, que está numa torre de marfim, que vai resolver os meus problemas. Por isso que é contraproducente, porque é o entendimento contrário do que era para acontecer com o DevOps. Então, de uma cultura de integração, a gente está transformando isso em um cara que deve sozinho resolver o problema. E é também injusto exigir de um profissional que ele manje das 2 áreas profundamente. É como se a gente estivesse pegando o profissional T-shaped, né, que a galera sempre fala, que é um generalista, que se especializa muito numa área, e transformando ele meio que num W-shaped. Então, o cara tem que ter várias perninhas ali. Porque hoje em dia a gente tem a parte de front-end mexendo com Ops, porque a gente compila CSS. A gente tem o pessoal de back-end mexendo muito com Ops, porque eles querem a versão mais nova disso, daquilo. Muitas vezes você depende de instalar uma versão mais nova de um servidor HTTP, por exemplo, para ter uma funcionalidade que você precisa. Você quer atualizar o Node mensalmente ou a cada trimestre, alguma coisa assim. Então, exigir que esse cara conheça de todas essas áreas profundamente e ainda continue sendo um bom profissional de infraestrutura, que manja de segurança a fundo, né? Não superficialmente, não é só aquele cara que saiu um bug aqui, é só corrigir a versão. Não. É um cara que entende o que saiu nessa versão, quais são os potenciais que isso tem, por exemplo, de performance, enfim, se não tem uma outra forma dele cobrir esse buraco de segurança que não vá acarretar um problema na aplicação dele. É um cara que, além da aplicação, ele está vendo todo o ecossistema que tem em volta dela, que isso é uma coisa que geralmente o desenvolvedor não faz. É mais um cara voltado para a segurança. Sei lá, eu estou usando Linux ou estou usando Windows, geralmente o desenvolvedor não se preocupa com quais são as brechas de segurança desses 2 sistemas operacionais. Ele só se preocupa com a tecnologia que ele está desenvolvendo. O cara de infraestrutura, teoricamente, tem que se aprofundar nisso. Então, além de ser injusto, é contraproducente porque a gente quebra totalmente a cultura. E aí me vem muito uma frase à mente, que é assim, quando você quebra uma ponte, você tem que ou aprender a voar ou aprender a nadar muito rápido. E é isso que a gente está exigindo desse tipo de profissional. Tipo, ao invés de eu criar essa ponte, eu exijo que ele aprenda a voar. Tem que aprender uma série de coisas que é impossível você exigir de um cara só. Teria muita pressão, né, para uma ação drástica demais. Sim. E aí eu te pergunto, qual seria o profissional, digamos, que poderia puxar esse tipo de mudança cultural dentro da empresa? Tu vê isso vindo mais da galera de Ops ou mais do pessoal de Dev? Eu acho que mais o pessoal de Dev, porque já existe uma penetração de ágil mais forte nessa área. Mas depende muito da empresa. Se for uma empresa mais flat ou menor, acredito que isso pode vir de peer pressure mesmo. O pessoal de Dev, por exemplo, procurando o pessoal de Ops, procurando se aproximar. Acho que qualquer um dos dois funciona porque é uma questão de aproximação. Quando a gente fala de uma empresa maior, de uma enterprise, o ideal seria um gerente ou alguém com cargo administrativo que possa quebrar mais barreiras e mostrar para a galera que aquilo é algo que a empresa está levando a sério.
A gente tem o exemplo de um cliente nosso que literalmente quebrou a parede do pessoal de infra, né? Então existia realmente uma sala no andar Quebraram a parede. que era o pessoal de infra, e essa sala deixou de existir e passou a ser um ambiente só, igual era o ambiente de dev. Isso eu acho que mostra muito por que surgiu o DevOps. Porque mesmo que exista essa penetração de ágil no desenvolvimento, infra ainda era os caras que ficam trancados no porão e que você dificilmente quer ver e que o cara dificilmente quer ver você. A ideia é quebrar essa cultura mesmo. Nossa. E é daí que vem o DevOps, é juntar Dev e Ops. Onde é que tu recomendaria o pessoal buscar informação, assim, sei lá, se engajar? Quais seriam esses caminhos? Tá, no Brasil a gente ainda está muito incipiente. Se você procurar formação em inglês, esse mito que a gente tem, ele não está espalhado. É muito fácil você achar material e história de DevOps. A própria Wikipedia te diz isso muito claramente. Então, assim, é bem fácil de achar isso na gringa. O artigo em português da Wikipedia também fala exatamente dessa história e tudo mais. Eu acho que você só não pode procurar num lugar errado hoje em dia. Que é o quê? É o curso de DevOps. É o cara que tenta descrever o que é uma vaga de DevOps. São coisas que já estão partindo do conceito errado e estão te levando para isso. Eu comentei nesse artigo porque eu estou vendo que isso está começando a se espalhar no Brasil. A primeira vez que eu notei isso foi num evento de ágil aqui em Floripa. Uma galerinha no cantinho, assim, conversando sobre DevOps. Porque eu sou DevOps na minha empresa, não sei o que. Eu falei, nossa, precisamos parar isso antes que se espalhe. E eu vejo que está se espalhando no Brasil. Beleza. Tem alguma comunidade, assim, que seria um ponto de partida para a galera começar a se inteirar e se relacionar? Tem. Em São Paulo tem uma comunidade de DevOps forte. Inclusive eu estou tentando entrar em contato com eles para trazer uma interação com o DevOps da ilha, que é uma comunidade aqui. Que esse pessoal de São Paulo, que é o DevOps São Paulo, tem um grupo de encontro semanal, tem meetups e a lista de e-mail deles está bem bacana. Fora isso, tem pouca gente que está começando a despontar, produzindo material para público brasileiro e tal. Mas tem alguns palestrantes aqui no Brasil que estão começando a falar disso. Tem o próprio Sebas, que fala bastante disso. Tem mais uma galerinha que é mais a galerinha que falava disso quando estava começando a ser um hype nos Estados Unidos. Que agora deu uma sumida. Assim, meio que, acredito que porque para eles já não é mais uma novidade. Tem muito Posso material. passar depois, tem 2 artigos legais da Harvard Review que falam bastante. Um acho que foi o primeiro a falar de DevOps numa grande publicação. E aí ele fala das 10 regras de DevOps e tal. E depois, no semestre de 2015, que diz que 2016 vai ser o ano do DevOps. Tanto em questão de SaaS, quanto em questão de preocupação de grandes empresas e tal. E aí ele define, se eu não me engano, 12 regras de DevOps. Né? Dessas 10, teve um cara que é um dos donos da Hackspace, que fez a 11ª, foi incorporada. E aí esse é o primeiro artigo que fala da 12ª regra de DevOps e que meio que linka o DevOps com a parte de business e com a parte que torna isso forte. Tipo, por que você vai ver CEO, CFO, Você tem esses artigos? Tem. Pô, Começando a se preocupar com isso aí, dar esse 12º que linka o DevOps com a parte de grana mesmo, propriamente. Tem muito a ver com o lance ágil de você conseguir entregar mais rápido, de você conseguir performar melhor, de você conseguir trocar de SaaS muito rápido, por exemplo, que é uma vantagem competitiva de jogo. Nossa. Andros, muito obrigado pela conversa. Voltarei agora mesmo para minha cidade levando muito do que você expôs agora. Até! Já terminou? Não se esqueça de visitar o blog da Thaler para conferir os nossos conteúdos. A conversa de vocês estará disponível por lá. Até breve.